Boa noite. Essa semana temos a grata satisfação de receber a professora Marisa Cecília Vicker Bastos, coordenadora da Coordenadoria Regional da Educação, a terceira CRE, do Vale do Taquari. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Professora, como é de praxe aqui no nosso programa, nesse primeiro momento, normalmente a gente busca conhecer um pouco mais da vida profissional, né, em termos de construção do seu currículo, dos entrevistados. Então, professor, poderia falar para nós um pouquinho sobre a sua história, a sua experiência, né, o que levou a senhora hoje a coordenar a CRE, terceira CRE do Vale do Taquari? Tudo bem, eu sou licenciada em Pedagogia e tenho especialização na área da gestão escolar e da supervisão escolar também. E a minha vida profissional, ela perpassa pela experiência na docência, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, como também na administração escolar, primeiramente participando, né, de direções e de coordenações pedagógicas nas escolas, em mais de uma escola, inclusive, escolas, né, menores e depois uma escola a maior aqui da região. Também tenho experiência na área administrativa, já ocupei o cargo de secretária municipal da administração, como também fui conselheira municipal do Conselho Municipal de Educação e presidente deste conselho. Ou seja, a professora tem uma boa história, uma boa caminhada em termos não só de sala de aula, mas também de gestão escolar. Isso é importante hoje no mundo no qual o tema do nosso programa vai ser, né? A questão da qualificação do aluno, né? A qualificação do aprendizado para o mundo do trabalho, que é o foco do nosso programa, né? Essa experiência, ela é sempre muito relevante, porque nós, quando falamos de algo que nós já vivenciamos, né? E do qual nós já participamos, como no caso, o exercício da docência é importante para quem é gestor de escola, porque já teve essa experiência, essa vivência como docente na sala de aula, assim como o envolvimento com o pedagógico da escola, com o projeto pedagógico também agrega muito a essa experiência profissional, né? Então, nesse sentido, o meu percurso profissional, ele agregou, né, qualificação para que hoje eu possa exercer com mais tranquilidade essa função. E isso é importante porque, na realidade, é que nem uma organização, uma empresa, né? A gente sempre sabe que um bom gestor, um bom presidente, ele tem que ter uma história na organização, pelo menos uma história no ambiente no qual ele trabalha. Na gestão escolar, mais ainda, né? Porque, querendo ou não querendo, o professor sabe o quanto é difícil conduzir uma sala de aula e o quanto isso, o suporte que ele tem, a parte administrativa, é fundamental para que ele possa dar uma boa aula, né? Fazer um bom trabalho em sala de aula. Exatamente. Nós termos a compreensão, né, do que significa e dos desafios desse trabalho docente é fundamental para nós gestores da área pública, né? Que a educação atualmente ela é uma atividade de grande complexidade e exige de nós um olhar, né, muito crítico e muito cuidadoso sobre essa realidade, porque nós conseguirmos interagir, né, de forma dialógica é importante para todos os envolvidos, né, tanto os professores quanto os funcionários e os próprios estudantes, né, e pais. Como todas as outras instituições, né, que são parceiras e apoiadores do trabalho da escola, né? Então, a experiência profissional e o conhecimento, né, também, a disponibilidade contínua que a gente deve ter no aprofundamento, né, do conhecimento e dos estudos, ela contribui bastante para melhorar, né, e para qualificar o meio no qual a gente atua. A escola hoje não é mais uma entidade isolada, ao contrário, né? Ela dialoga, ela perpassa, ela se relaciona cada vez mais com os seus pares ou com as suas instâncias que circundam ela, a comunidade, por exemplo. E hoje, cada vez mais é cobrada para essa comunidade. Como é que funciona um pouco essa cobrança hoje da comunidade em relação à escola, ou pelo menos o ambiente escolar? Nós vivemos numa sociedade democrática, né? E o nosso ensino público, ele está pautado e ancorado na lei de uma gestão democrática e a nossa
Secretaria Estadual, a nossa coordenadoria, tem realizado formações nesse sentido. Então, a quantidade também de informações que a população tem presente, ela demanda para a escola, né, estar aberta ao diálogo, a responder, a interagir com aquilo que a população sabe, né, que tem de direito e que deve ser assim, né? Eu acho que o crescimento ele acontece justamente na interação e na aproximação que nós temos com o outro, né? Nós não podemos desvalorizar o outro que chega a nós. E educação é assim o tempo todo, né? O aluno tem que se sentir acolhido, o pai tem que se sentir acolhido, a mãe também, o professor e o funcionário também. Então, nós temos que nos preparar cada vez mais para isso. Ou seja, o tema hoje vai versar sobre essas relações. Para que a gente possa entender um pouquinho mais dessa questão do contexto da escola, principalmente a escola pública, dentro do ambiente e a formação para o trabalho, vamos dar uma olhada agora numa reportagem, né, que vai trabalhar um pouquinho, vai discutir um pouquinho sobre isso, envolvendo essas relações, no qual nós vamos conversar um pouco mais e explorar um pouco mais a experiência da professora Marisa. Vamos dar uma olhada nessa reportagem. Em escolas públicas, o Estado paga o salário dos professores e funcionários, envia recursos para manter as instalações e funcionamento de serviços como de água e luz. Segundo o diretor dessa escola na cidade de Arroio do Meio, o problema não é a falta de recursos, mas sim a mão de obra escassa. Faltam professores para dar aula. Só temos os problemas quando realmente faltam os professores e os professores estão em licença ou, enfim, se afastam por diversas ou por N razões, né, que os professores às vezes têm que se afastar. E daí surgem, então, as lacunas, né? E essas lacunas que são difíceis, às vezes, de serem contornadas, né? Em função de não se achar o profissional, né, que se precisa dentro da área. Às vezes, falta um professor de matemática e tu não encontra um professor de matemática para substituí-lo. Mesmo sendo uma escola pública, a instituição tem autonomia para gerenciar os próprios recursos. Além disso, deve cobrar do governo investimentos na área pedagógica, como a qualificação de professores. O Estado tem a sua responsabilidade, a escola é estadual, mas a gestão da direção também tem que fazer a sua parte, né? Também tem que buscar e dar a sua contribuição, a sua parcela, no sentido de poder contornar essas N situações que vão surgindo. Nos últimos anos, realmente os recursos, né, para o setor pedagógico, né, para essa questão da logística da escola, para essa modernidade da escola com computadores, com essas situações todas, tem vindo bastante recurso. Claro que isso depende de elaboração de projetos. A gente manda projeto todos os anos, a escola manda e vem conseguindo muitos recursos para os diversos setores, então, da escola. Ainda há a participação do grupo de pais e mestres que trabalham em conjunto com a direção para a melhoria da escola. Além de incentivar o bom desempenho dos filhos, os pais contribuem de forma financeira e espontânea. Sem a participação dos pais e sem a participação da comunidade, não se faz escola. Financeiramente, os pais fazem a sua contribuição voluntária, vamos dizer assim, né? E com essa contribuição voluntária, né, que os pais fazem, muitas coisas a gente pode melhorar na escola. Desde trocar uma fechadura, um chaveiro novo, até um vidro quebrado, até uma caixa de giz, até essas coisas todas assim, a gente faz com esses parcos recursos dos pais, que não são obrigados a nada, né? Hoje os pais contribuem aqui com em torno de 27%, 28% dos alunos que nós temos aqui, né? Mas esses 27%, 28% são por demais importantes. A educação passa por uma reformulação. Ferramentas tecnológicas estão sendo implantadas para facilitar as atividades docentes, mas os professores precisam de treinamento para lidar com essas mudanças. Ser professor não é mais tão fácil. Não é. Em primeiro lugar, porque a realidade do mundo atual é diferente. Quer dizer, hoje o professor, para ter que lidar com computador, ou com essa parte tecnológica moderna, ele próprio tem que estudar, né? Porque senão, tecnologicamente, o estudante passa por ele. Passa por ele. Numa sala de aula vai trazer o note, vou informar lá o descobrimento do Brasil, quando ele tem isso ali na frente dele, na tela, que ele pode pesquisar, não precisa ninguém dizer para ele isso, né? Então, as aulas estão tendo que ter uma mudança, né? O professor está tendo que mudar também. E por isso que eu acho, né, que o professor
é a alma de tudo, é a alma de tudo. E aí eu bato de novo na mesma tecla. No momento que o professor foi devidamente recompensado e remunerado, a tendência é de que melhore esses índices de reprovações, de afastamentos, de saída, de desistência de alunos. Bem, após nós vermos a nossa reportagem, vamos fechar o nosso primeiro bloco, né? E voltaremos depois para conversar um pouco mais com a professora Marisa para entender como é que funciona a Coordenadoria Regional de Educação, a terceira CRE do Vale do Taquari. Bem, de volta ao nosso segundo bloco, hoje no programa Gestão, já com uma nova cara, uma nova logotipia, dentro do nosso programa de mudança de comunicação visual dos 5 anos da TV Univates. Dentro desse processo, nós estamos hoje recebendo também, para a nossa entrevista, a professora Marisa Bastos, coordenadora da Coordenadoria Regional de Educação, terceira CRE do Vale do Taquari. Para a gente entender um pouquinho mais como funciona a terceira CRE, entender um pouquinho mais como funciona todo esse processo de qualificar as escolas para o mercado de trabalho, ou seja, dar condições cada vez mais para os alunos saírem preparados para o ambiente social e de trabalho, nós vamos perguntar para a professora Marisa qual é a história da Coordenadoria Regional de Educação, né? Como ela funciona. Vou falar um pouquinho dessa estrutura, né, da sua caminhada até hoje e da sua estrutura para atender às demandas das escolas públicas do Vale do Taquari. A terceira coordenadoria, ela nesse ano estará completando 75 anos, né, de existência aqui no Vale do Taquari. E atualmente ela a área de abrangência de 32 municípios e nós temos 90 escolas estaduais na nossa região. E uma matrícula em torno de 25 mil estudantes, né? E o quadro de servidores é composto por 2.800, né, professores e funcionários de escola. Essa história, essa caminhada da Coordenadoria Regional de Educação, certamente houve mudanças em termos de projetos pedagógicos, em termos de propostas. Como é que funcionou esses últimos anos aí, né? Ela passou por diversos períodos aí, democráticos, não tão democráticos assim. Quer dizer, ela tem uma história bem forte, né, de atuação, acredito eu. Houve assim, bastante mudança. Até 1998, nós denominávamos a Coordenadoria de Delegacia de Educação. Época em que ainda tudo era centralizado. A coordenadoria que tinha a responsabilidade de distribuir todos os equipamentos, de suprir todas as escolas, né, diretamente com materiais e com a infraestrutura. E a partir de 98, também, com a implementação da Lei de Gestão Democrática, que está no princípio, né, que é um princípio constitucional, está também na lei, né, estadual, a coordenadoria passou a ter coordenador, né, e ser uma coordenadoria, como já sugere o nome, de coordenar, né, as ações educativas e também administrativas e financeiras na região. Como é que funciona esse atendimento às demandas das escolas, né? A professora comentou antes, a questão era talvez mais voltada para o suprimento das necessidades materiais. Hoje acredito que é mais complexo isso, né? As demandas são bem mais amplas, talvez. Com a implantação da Lei de Gestão Democrática, passou a se descentralizar o processo, né? Tanto o administrativo e como também a gestão pedagógica. Então, atualmente, as escolas recebem os recursos através de um programa denominado Autonomia Financeira e podem elas mesmas planejar, né, através do seu plano político-pedagógico, as ações que elas irão desenvolver, né, e aquilo que elas desejam adquirir de acordo com esse planejamento que elas têm. Então, a responsabilidade em administrar a escola, ela passa a ser também do gestor, né? Ela é compartilhada com a coordenadoria, com a Secretaria de Educação. Aí nós temos uma mudança bastante significativa em relação ao modelo anterior. Ou seja, está mais descentralizado? A responsabilidade é mais hoje do diretor da escola, da comunidade escolar? Seria isso? Não está totalmente, porque a descentralização, né, ela atribui ao diretor uma responsabilidade por aquela unidade de ensino, junto com a sua comunidade escolar, justamente porque
Temos os conselhos escolares, os grêmios estudantis, que são legítimos para auxiliar e apoiar, né, a direção nas suas tarefas. Mas também a autonomia ela fica sempre interligada com o contexto, com a legislação, né, com as responsabilidades de um diretor, né, enfim, e de todas as atribuições que ele tem na escola. Aqui entra até aquela questão que hoje se discute muito, a questão das verbas para as escolas públicas, né? Às vezes, quando parece que há um descompasso nisso, né? As demandas da escola, às vezes, são superiores às verbas. O que acontece normalmente? É falta de projeto? O que acontece, assim, mais comum dentro dessa situação, né? Que muitas vezes a determinada comunidade escolar tem as suas demandas e talvez nem sempre são supridas a contento, né? Gerson, assim, é bom a gente falar sobre isso, porque houve uma evolução muito grande neste aspecto também. As escolas hoje estaduais, elas contam com recursos satisfatórios, a gente pode dizer, a maioria delas. Recursos que são oriundos da Secretaria Estadual de Educação, do Tesouro do Estado, e também recursos que vêm do Ministério da Educação, como, por exemplo, o ensino médio das nossas escolas, né? As escolas recebem uma verba para qualificar o ensino médio também do Ministério da Educação, né? Então tem mais uma fonte, tem então, mais de uma origem. fonte, né? Além de que o Estado ele aumentou em alguns estabelecimentos até 300% a verba que as escolas vinham recebendo. Então hoje as escolas neste aspecto elas estão muito melhor supridas. Houve um avanço e além dos recursos que estão recebendo para né, adquirir os materiais pedagógicos que acharem importantes, né, para atender a sua proposta, elas também recebem equipamentos tecnológicos, né, como as lousas digitais, os equipamentos da área tecnológica, computadores, enfim, né? Mobiliários também, este ano nós estamos enviando para as escolas. Então, elas estão bem supridas nessa parte de infraestrutura. Isso é importante porque o tema que a gente está abordando e vai perpassar durante a nossa entrevista é a questão da qualificação do aluno. Quer dizer, a escola tem que estar preparada dentro da estrutura que dá sustentação para qualificar esse aluno para o mercado de trabalho. Como é que é hoje a proposta pedagógica, ou pelo menos os principais características, princípios, né? Do ensino escolar hoje, principalmente na escola pública, no caso aqui, né, voltadas para qualificar esse aluno para o mercado de trabalho? As escolas, nós temos uma proposta política pedagógica do Estado. Trabalhamos desde 2011 na questão da construção de uma reestruturação curricular, principalmente para o ensino médio, que é o nível de ensino que se encontrava sem identidade, e que tinha basicamente a função de preparar o aluno para realizar um vestibular, né? Com toda a mudança de paradigma e a necessidade, né, a rediscussão da empregabilidade na atualidade, houve assim então uma grande necessidade de repensar e de mudar esse currículo. Então está sendo já neste ano implementado em todo o ensino médio, alcançando o 3º ano, que é o último ano, justamente para que as escolas dialoguem mais com a realidade, né, no qual o educando está inserido. Inclusive, o trabalho é um dos fundamentos da proposta, né? O trabalho, a pesquisa como um princípio também educativo, né? Que o aluno tenha a oportunidade de elaborar o seu conhecimento a partir de hipóteses, a partir da busca, né, na realidade, na teoria, de como as coisas acontecem, e possa fazer a síntese, a escrita e tirar as suas conclusões, né? E a partir disso se realiza um trabalho também interdisciplinar dentro da escola. Então a escola hoje ela conta com uma organização que os professores têm também espaço e horas, atividade para poder se encontrar e fazer esse planejamento coletivo e poder, né, fazer a proposta ser efetiva. Como a gente viu nesse bloco,
a complexidade, principalmente em termos de volume de atendimento, demandas, né? O número de escolas, o número de alunos e principalmente o projeto pedagógico voltado para a qualificação, é essencial na estrutura hoje dentro da CRE, é a nossa terceira CRE aqui do Vale do Taquari. No nosso último bloco, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os desafios que a educação pública hoje vai enfrentar e certamente vai se deparar dentro dos próximos anos. Vamos então encerrar esse bloco e no próximo bloco vamos abordar esse tema. Bem, de volta ao nosso programa Gestão, no nosso terceiro bloco nós vamos fazer um fechamento, né, sobre esse tema que é a escola pública dentro do contexto da qualificação para o mercado de trabalho. A professora Marisa Bastos está contribuindo com a gente falando sobre o contexto da coordenadoria regional. E dentro disso, professora, quais são os desafios em termos de atendimento e principalmente de implantação de novos sistemas de avaliação e todo o processo que envolve a qualificação das nossas escolas? Nós estamos já implantamos em 2012 o Sistema Estadual de Avaliação Participativa institucional, né, em todas as coordenadorias e regionais de educação está acontecendo, como também as escolas estão fazendo, que é um instrumento de gestão integrado. Na coordenadoria, por exemplo, nós realizamos no ano de 2012 e 2013 os diagnósticos, né? O levantamento da realidade, os apontamentos, né, do que é importante para melhorar, considerando todos os aspectos, né, administrativo e pedagógico, dentro da coordenadoria interno, né, como também da coordenadoria para as nossas 90 escolas, né, para a nossa comunidade. Como é que funciona assim, de uma forma bem simplificada, como é que ele funciona essa avaliação, esse sistema? Ele tem as dimensões, né, estratégicas e nos instiga a fazer um plano anual, né, com metas e com estratégias. Então, no ano de 2014, nós temos várias metas, né, que estão, algumas já conseguimos atingir, outras ainda. Assim, a gente avalia, por exemplo, nós tivemos as metas na área da recuperação dos espaços físicos das nossas escolas, né? Então, nós colocamos tantas escolas, um número X de escolas que precisariam passar por uma reforma, né, de melhoria dos seus espaços escolares, outras por uma reforma mais global, né? Também uma outra meta que é visitar, né, participar nas escolas de debates pedagógicos em tantas escolas, né? Intensificar as reuniões, as formações, né, em tal área. E nós estamos a cada 2, 3 meses fazendo um monitoramento, né, para ver como nós estamos conseguindo alcançar aquilo e realizar aquilo que nós temos no nosso plano estratégico, né? E no plano tem as metas, tem as estratégias para o alcance das metas e também em que prazo nós vamos atingi-las. Interessante que a professora coloca que são termos da área de gestão, planejamento, metas, estratégias, são da área de gestão. Eu fiz a minha escola fundamental, ensino médio, na época primária e secundária, toda em escola pública, no qual eu tenho muito orgulho, que era o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. O Castelinho, eu tive uma excelente educação em termos formais, tanto que eu consegui ser aprovado no vestibular, na época na Federal em Porto Alegre, sem cursinho nem nada. A minha pergunta vai caminhar para isso, quer dizer, quais são os desafios da escola pública hoje para que a gente, não digo resgatar, mas que a gente tenha um padrão de qualidade no qual tanto se discute, né, que o aluno hoje de escola pública precisa para enfrentar o mercado de trabalho, enfrentando muitas vezes concorrentes, outras pessoas que vêm de uma formação, digamos, mais aprofundada, ou pelo menos que a escola privada às vezes tem mais condições ou, em determinados momentos, apresenta perante o contexto. Quais são os desafios? Agora, perguntando para a pedagoga, professora Marisa Bastos, quais são os desafios da escola pública hoje para essa qualificação, né, nos próximos anos, a qualificação dos alunos para o mercado de trabalho? Assim, um grande desafio é sempre manter o corpo docente atualizado, né, e motivado. Os professores, eles precisam estar continuamente estudando, né, e coletivamente construindo alternativas de inovar, de criar, né, com o aluno para que a escola
não seja mais a escola da repetição, né? A escola precisa ser a escola da criatividade. O aluno ele precisa ser valorizado, assim como o professor também precisa ser valorizado inclusive pelo aluno, não só pelos gestores públicos, mas também pelo aluno e pela família do aluno. Mas o professor também precisa considerar, né, a história do aluno, a cultura do aluno, e construir o conhecimento. Ele tem necessidade de acontecer a partir do ponto em que o aluno está, né, a partir do momento em que o aluno se encontra. E para isso é fundamental ter presente, né, conceitos, a concepção no qual a escola está trabalhando. A gente costuma dizer que é uma verdade que vem, né, com a história da educação de muitos anos, de muitas décadas, que é de que a educação não é neutra, né? Então, um dos grandes desafios da escola é direcionar o seu trabalho para preparar o aluno para que realmente ele possa estar atuando nessa sociedade da forma, né, como ela está hoje. E uma das questões uma das metas que as escolas apresentam é melhorar a aprendizagem e aumentar os índices de permanência do aluno na escola, principalmente do aluno entre 14 e 17 anos, que é o nível médio. E para isso a escola está bem consciente de que ela precisa mudar o currículo. E é um grande desafio ela conseguir a adesão de todos os seus profissionais e todos os professores para fazer isso, fazer com que o conteúdo se torne interessante para o aluno, não um conteúdo distante, mas um conteúdo com o qual o aluno possa estar identificando, né, também uma aplicabilidade ao mundo real. A professora coloca, e até para a gente encaminhar o nosso programa, que está chegando no final, uma questão que para mim é muito cara, que é a questão a escola não é neutra, mas também a escola sofre muito o debate ideologizado, não importa de que lado seja, né? Mas a escola também sofre muito isso, porque ela também é um ambiente social, né? Até que ponto essas discussões, elas atrapalham ou ajudam na questão da qualificação do indivíduo, do ser humano, não só na questão do mercado de trabalho agora, mas para a vida, né? Construção do cidadão, a cidadania em todos os aspectos, profissional, pessoal, social, né? Até que ponto isso ajuda ou atrapalha essa discussão, que às vezes é muito ferrenha, né? Isso vai ajudar se a escola tiver uma política dela construída participativamente, né? E nós vamos buscar de novo o participativo, que também é um desafio. Ela precisa ouvir o pai, ela precisa ouvir o aluno, o professor, né? Todos os envolvidos no processo, e a partir disso delinear, né, a sua política de atuação. E aí, a partir, né, isso é um norte para a escola. Então, as ideologias diversas, né, claro, elas estão presentes no momento da construção, e depois é um parâmetro que a escola tem para seguir aquele trabalho. Mas a escola que quer formar cidadãos críticos, que quer desenvolver a cidadania, ela precisa ter, né, determinadas ações que constam nessa proposta que foi construída no coletivo. E estar cotidianamente, né, se voltando para esse trabalho e manter o foco nele, né? Isso que é a dificuldade, manter o foco nisso. Gestão é isso, em qualquer área, seja na escola pública, na prefeitura, numa empresa, numa prestadora de serviço, são desafios. Nada é tranquilo, nada é fechado. Então, a professora Marisa nos trouxe subsídios para entender um pouco mais no âmbito também escolar. Ou seja, em qualquer área hoje se discute a gestão. E esse programa busca isso, não ficar preso só às visões de a área de um determinado segmento. A gente quer conhecer a gestão em todos os lugares. Vamos agradecer a professora Marisa, obrigado, professora, e nos encontramos no próximo programa. Boa noite.